Agora vai. Pronto, professor. Pronto, agora. Pronto, meu nome é José de Almeida Bispo, certo? Não tenho formação acadêmica, mas sou acadêmico da Academia Itabaianense de Letras, ocupo a cadeira 27, cuja patronessa é a professora historiadora sergipana Maria Tetes Nunes, né? E há 25 anos que sou pesquisador e, por conta disso, acabei sendo historiador também. Coisa boa, hein? Exatamente. Pronto, resumo é isso. Sou radialista, publicitário, também fui funcionário público por 41 anos, né? Hoje estou aposentado. Professor, Basicamente isso. o senhor estava falando que a cidade é a cidade de letras tardias. Eu não sei se eu estou errado, mas o processo de expansão de Sergipe veio de Itabaiana para o litoral, é isso mesmo? O processo de expansão do Sergipe, na realidade, ele começou de São Cristóvão, né? Porque Sergipe é invadido pela força luso-portuguesa em 1590, né? Para a conquista aos índios, em função de que os índios estavam atrapalhando a passagem por terra da Bahia para Pernambuco, né? E vice-versa. Havia as suspeitas de minerais, né? E também a região estava sendo ocupada por piratas franceses, principalmente a boca do Rio Real, né? Então, invadiram o Sergipe para conquistar a região, aumentar a área de criação de gado, né? Tanto que transformaram Itabaiana, por conta da geografia, né, de Itabaiana, que é uma região, é um grande vulcão com as bordas desgastadas e, portanto, quando você se posiciona no centro, você encontra-se no meio de um círculo de serras, né? Então, era um curral natural. Aí, portanto, a criação de gado todinha se transferiu para aqui, e daqui agora depois do gado criado, ia para a Bahia e para Pernambuco. Então, mas isso aqui era município de São Cristóvão, porque São Cristóvão foi a primeira cidade fundada, né? O primeiro município e cidade, porque também tem um detalhe, até 1936, os municípios nem obrigatoriamente não eram cidades, as vilas, né? As sedes, eram vilas, né? Mas, Então, mas o povoamento de São Cristóvão foi dado por qual influência? Holandesa, francesa? não, a influência é portuguesa, entendeu? Portuguesa? Aí, quando foi em 1687, os holandeses invadiram aqui, quando os holandeses estavam próximos de São Cristóvão, destruíram São Cristóvão, que na verdade era uma cidade de casebre, né? Aí, naquela técnica de guerra que o pessoal ainda hoje tem, de destruir tudo para Uhum. poder fugir e não deixar nada para o inimigo, destruíram São Cristóvão, ou no caso, quando banhou, né, que era da força portuguesa, os Mas holandeses vieram. sim, no caso foi a fuga dos portugueses e a aproximação dos holandeses, que São Cristóvão foi destruído. Ok. Exatamente. Então, os holandeses passaram por aqui 8 anos, durante o período do governo Nassau. Eles passaram aqui nessa região, né, tentando encontrar prata de Itabaiana, que já era lendária, e, ao mesmo tempo, levando gado para Pernambuco, né? E isso não deixou nenhum legado em termos de cultura, de construção, de educação, nada, nada? Nada, nada, nada. Agora, São Cristóvão, no caso, era a capital da capitania e continuou sendo a referência, né? Quer dizer, a partir mesmo depois de Itabaiana virar um município, em 1697, São Cristóvão ainda permaneceu como a capital e, naturalmente, o núcleo de maior influência, como ocorre, por exemplo, com Aracaju hoje, né? Itabaiana é uma cidade praticamente independente, né? Não depende muito de Aracaju, no termos de serviço e tal, mas
a capital era Aracaju e a maior parte da estrutura vem de lá, né? Sim. É, E essa proximidade com Aracaju também não contribuiu em nada para essa questão das escolas, da fundação da escola, que o senhor falou que só em 37 que teve a primeira escola? ao contrário, atrapalhou, Em qual entendeu? sentido? Porque é o seguinte, mesmo em épocas remotas que o transporte era dificultoso, né? E no caso de Itabaiana, principalmente porque não tinha transporte fluvial, que era o transporte por excelência até 80 anos atrás. Então, mas mesmo assim, ainda a cidade é perto de Aracaju, né? Então, o resultado é que daqui sempre migrou as melhores mentes, as pessoas em busca de boas oportunidades, e sempre Itabaiana foi um local de passagem, entendeu? Então, as pessoas vinham para aqui, tomavam um chá digamos, civilidade, e daqui agora encaminhavam-se para Aracaju ou para outras cidades maiores, entendeu? Entendi. Então, nós, como eu ia dizendo, nós tivemos infelizmente, não tivemos a presença da escola, né? A escola, por exemplo, em Sergipe, os registros são de 1795 a 1796, por aí. Os primeiros registros em São Cristóvão, na capital. Aí também já veio para São Cristóvão, veio para Santa Luzia, e Santo Amaro, que era um dos municípios mais antigos, tentou, também não foi adiante. Itabaiana continuou sem nada. Agora, quando chegou no Império, a partir de 1828, já se tem uma referência de escolas em Itabaiana, funcionando em Itabaiana, sem muito detalhe. Sim. E assim continuou precariamente até 1937, quando foi inaugurado o Guilhermino Bezerra. Aí sim, nós começamos a realmente ter uma escola. Então, por isso que Itabaiana não é uma cidade desenvolvida literatura, de letras, Sim, sim. em função desse problema, né? Um outro caso também é o seguinte: como a população da cidade era pobre, né? Porque a cidade era muito pequena, geralmente só morando nela os funcionários públicos, que eram poucos, e o pessoal do clero. Então, também não tinha pessoal suficiente para financiar uma educação, já que toda a educação era quase particular, especialmente a educação, a boa educação, né? Então, a escola continuou fraca. E também não teve, por conta disso, não desenvolveu a imprensa, né? A imprensa aqui não existiu. O teatro, quando se tem alguma referência do teatro, aproximadamente no final dos anos 90, e no caso a única atividade erudita, ou semi-erudita, que se desenvolveu em Itabaiana, foi a música. Que a música é o seguinte: em 1745, o padre Sebastião, perdoa, o padre Francisco da Silva Lobo chegou em Itabaiana e revolucionou, porque nenhuma igreja tinha aqui, a igreja era Itaipa. Ele aí conseguiu construir a igreja de alvenaria, que é essa hoje, essa matriz de Santo Antônio, que ainda hoje está, né, com Aquela algumas lá, modificações, aquela perto mas da prefeitura ali, exatamente, que tem uma estátua de um 1700, flautista ali. a estátua do flautista, o flautista, no caso, é Tobias Barreto, Mas entendeu? o senhor estava falando, eu cortei o senhor estava falando do prédio. Aquele prédio é de 1700? Da igreja Da matriz, o 1700 e da igreja, quanto? 1764. Foi terminado em setembro de 1764, certo? Aí, então, durante muito tempo, a única coisa que existiu de erudito aqui, ou de uma maior classe, foi a igreja. E o padre também criou um coro sacro, né? Que é a origem da hoje Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. Então, a É, Filarmônica é a primeira do Brasil, né? O senhor confirma isso?
não é a primeira, mas é a única que ainda hoje está em atividade. Desde a sua fundação? Desde a fundação, quer dizer, de 1745 para cá. Porque antes disso houve outras, mas acabaram, né? Depois disso houve outras também que acabaram ou ainda estão por aí, mas a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, ela teve com alguns em terrenos de parada, né? Passava 2, 3 anos, 10, até 10 anos parada, mas ela é oficialmente ativa e ela sempre esteve ativa. E por quê? Porque também foi uma escola profissional, entendeu? Era uma das raras formas das pessoas pobres daqui conseguirem uma condição de ascenderem a uma melhor situação, por exemplo, na polícia ou no exército, É né? mesmo? Mas como músico? Como músico, exatamente. Luiz Americano, por exemplo, que é um dos grandes, dos grandes símbolos do chorinho brasileiro, né, do movimento do chorinho brasileiro, né, daquela época de Pixinguinha e tal, etc. Luiz Americano nasceu em Aracaju, mas o pai morava em Itabaiana. Foi nascer em Aracaju porque lá tinha uma maternidade. Mas, de fato, ele é de Itabaiana e se criou aqui e aprendeu na Filarmônica, onde o pai era maestro. E quando saiu da Filarmônica, já foi para Santa Praça, como dizia na época, no Exército, de onde acabou no Rio de Janeiro, desvinculando-se do Exército e se tornando um grande músico de expressão nacional. Isso aí é o do Pixinguinha que você está falando? Não, o Luiz Americano, Luiz Americano. Luiz Americano Rego, Luiz Americano Rego, né? Que foi Tá, ok. estudante da Filarmônica e foi para lá. Então, quer dizer, a Filarmônica ela funcionou como uma escola Sim. de profissional também. Mas, quando se trata da questão literária, né, jornal, revista, aí isso foi sempre um zero à esquerda, porque é o seguinte, não existia recursos, não existiam pessoas que lessem, né? Então, não desenvolveu. Consequentemente, outros atributos que vêm junto com a literatura, com o desenvolvimento intelectual, como museus, como o teatro, né? Também nunca existiram ou vieram existir tardiamente. Sim. Quase tudo depois da chegada da educação formal para valer, que foi com a chegada dos prédios escolares, né? E o estabelecimento de uma escola realmente em linha reta, sem interrupções, entendeu? Perfeito. Professor, e a sua coleção? Ela é sobre o quê? A minha coleção é sobre a história de Itabaiana toda, né? E que por acaso, né, por consequência, eu acabei também adentrando na história do Estado e a Sim, história sim. do, Do do Brasil, país. do país, Porque sim. um dos grandes balcões de consulta minha ainda é hoje duas coleções da Biblioteca Nacional, quais sejam os anais da Biblioteca Nacional, né, que basicamente traz somente as referências Sim, documentadas, sim, e, e os documentos históricos que são derivados disso aí, mas que tem muita coisa que não estão nos anais, né, que é a cópia feita pela própria Biblioteca Nacional, que hoje é disponível, parece-me que são 97 volumes, 97 volumes, com a reprodução de toda a documentação do país inteiro. E, nesse meio, eu saí catando aquilo que pertencia a Itabaiana, né, aquilo que, quando interessa, aquilo que pertence ao Estado, e até mesmo ao país, porque meu foco é Itabaiana, sim, entendeu? sim. Meu foco é Itabaiana. Mas eu acabo entrando, né, nessa seara aí, porque o material está todo em minha mão. Tanto Sim. a coleção dos anais, que é 128, parece, 128 Volumes. volumes, isso, e a coleção dos documentos históricos que vem
dos anais, mas com enriquecimento a mais, né? Porque tem muito documento que não estão relacionados nos anais, e que os documentos históricos transcreveram. Que o senhor foi garimpando a partir das referências dos anais. E como é que o senhor conseguiu esses volumes? O senhor comprou? O senhor foi doado? Como é que o senhor conseguiu? Esse material, que hoje é disponível no site da Biblioteca Nacional, para quem quiser baixar, né? Eu consegui ele em 2000 e 2001, em noites de insônia e internet de escada, a 5K por minuto, né, por segundo. Mas consegui todo o material e depois também consegui os samples que eu disse do documento histórico. O senhor foi garimpando. Garimpando. Através desse vieram uma enormidade também de revistas do Instituto Histórico Nacional Brasileiro, Sim. né? Material excelente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, né? Material do registro de César Marias, que foram feitos de 1590 a 1600 e pouco também. Então, eu tenho um vasto material, agora quase todos, praticamente tudo é digital, né? Sim. É digital, e foi conseguido isso. E também foi conseguido por uma questão de necessidade, porque a cada vez que eu esgaravatava um assunto, aquele assunto puxava outro. Puxava outro, eu sei como é que é. E eu tinha que ir fundo e ia lá. Por exemplo, eu publiquei um livro em 2013, né? Itabaiana, Nosso Lugar, 4 séculos depois, pela Infográfica Editora de Aracaju. E esse livro foi o resultado de um projeto que começou em 2004. Que em 2004, por exemplo, eu já tinha mergulhado na coleção dos anais, não tinha ainda documentos históricos, mas tinha os anais, e senti a necessidade de expor isso para todo mundo, né? Como historiador itabaianense, são poucos, né? O pessoal que estuda história. E, geralmente, só estuda aquela história para lecionar, né? Uhum. Que não compreende, naturalmente, nessa história não está inclusa a historiografia local. Sim. É a história dos figurões, né? A história Exatamente. Aí eu digo, peraí, eu ficar com isso aqui preso não dá certo. De repente eu morro, fica aí, ninguém sabe. Aí resolvi, em 2004, tive uns problemas também aí, né? Como eu sempre, desde 82, que eu era envolvido na política, aí resolvi sair candidato em 2004 a vereador. Aí todo mundo, e ele tá louco, ele tem dinheiro para gastar e tal, e eu calado, né? Porque a minha intenção era fazer uma loucura. Eu fiz um panfleto, né? Eu fiz um panfleto com todo o resumo da história da geografia itabaiana para anexar ao santinho de campanha, né? E as propostas de candidatos, né? Todo candidato tem que ter proposta. Sim. E com isso eu levei a conhecimento de pelo menos 21 mil pessoas, que foi a quantidade de panfletos que eu mandei imprimir. Pelo sim, pelo não, né, começou a repercutir isso, né? Algumas pessoas me perguntaram, outras eu via comentar além e tal, né? E aí, em 2006, eu resolvi radicalizar. Deixe-me começar do começo, que eu esqueci do começo. Em 2001, 99, chegou a internet aqui, né? A internet saiu daquele circuito fechado, que tinha só em Aracaju e Propriá, e trouxeram aqui. Só que através de DDD. Sim. Eu aí entrei na internet e me maravilhei. Já tinha os buscadores, e tinha um buscador, acho que era do UOL, o Google estava começando ainda, e eu procurei o nome Itabaiana, e Itabaiana saiu 36 referências. Dessas 36 referências, 38 referências, dessas 38, 36 eram relativas ao time do Itabaiana, né? Inclusive,
10 ou 12 vinham do Internacional, de Porto Alegre, E, né? Que se referiam a Itabaiana, só aquela coisa, né? Jogou com Itabaiana, teve um time de sim, Itabaiana, Itabaiana ganhou e tal, pronto. E sobre a cidade mesmo, só tinha uma notícia, porque a outra Itabaiana relacionada era a Itabaiana da Paraíba. sim. Aí eu disse, peraí, tem que haver um modo de botar minha Itabaiana na internet. Tá desequilibrado Aí, isso aí, né? exatamente, aí que resolvi criar um site. Meu menino mais velho estava fazendo informática, e ele já tinha, curiosíssimo, já tinha domínio sobre alguma coisa de programação. E estava na programação de C++ e tal, estava danado. Né? Aí, pai, a gente faz isso, faz isso, faz isso. Quando eu vi que ele tinha condição de desenvolver o material para mim fazer aquela exposição, aí não brinquei. Né? Comecei a catalogar toda a informação que eu tinha sobre Itabaiana e, claro, a história, né? A história e a cultura, para mostrar Itabaiana no mundo, né? E nessa história toda, em março, em 26 de março de 2001, foi para o ar itabaiana.inf.br, que era um site de informação sobre a cidade, né? E, inclusive, o dia a dia, alguma coisa do dia a dia. Depois disso, eu tive que fechar o site em 2003, porque faltava dinheiro, né? Faltou dinheiro, não tinha como cumprir, e eu também não tinha tempo de abastecer de novas informações. Aí veio 2004 e aí sim, aí que eu comecei essa coisa que eu tinha falando da campanha política, né? Porque foi através desse site que me veio a necessidade de pesquisa, entendeu? Até o site eu não tinha necessidade, não tinha me despertado da pesquisa. Mas Sim. quando veio o site, aí veio a minha necessidade de pesquisa, porque é o seguinte, a história itabaianense já tinha sido contada por um historiador daqui, o Vladimir Souza Carvalho, que é um puta escritor, entendeu? Tem um conhecimento vasto e tal. Inclusive, ele é presidente do Tribunal Regional da Quinta Região, tá? Atualmente, né? Aí, mas só que ele, a história clássica dele mesmo, que ele tinha feito, Santo Antônio de Almas e Itabaiana Grande, há um hiato de aproximadamente de 120 anos, onde quase nada acontece, porque as fontes deles eram fontes locais, que ele conseguiu, com o Sebrão Sobrinho, e não pôde ir mais adiante. Né? A gente nem tinha conhecimento desse material que tinha na Biblioteca Nacional. A realidade é essa. Mas quando veio a minha necessidade, eu comecei a pesquisar na internet, e a internet tem essa vantagem. Ela trouxe 99,9% de todo o lixo do mundo para dentro da gente, da nossa Uhum. casa, Uhum. mas trouxe também 1%, 0,01% de todo o melhor ouro do mundo que você imaginar. Que é o Né? conhecimento. A melhor biblioteca, do conhecimento tal, é bastante apenas você saber procurar. E eu aí entrei fundo na coisa. Né? Foi aí que eu fiz a pesquisa, comecei a pesquisar sobre Itabaiana e dei com essa coleção da Biblioteca Nacional que eu fiquei, ainda hoje me maravilho, 20 anos depois, né? Com a riqueza que é. E a partir daí eu comecei a desenvolver e tal, e cada vez mais adquirindo material, né? Cada vez mais pessoas também me ofertando apoio. Por exemplo, em 2000, perdão, em 99, antes mesmo do site, eu tive uma segunda tentativa de, de editar um jornal aqui em Itabaiana. Chamava-se Shopping, Serra Shopping. Era uma tentativa de jornal classificado, né, com a parte dedicada à cultura, à notícia e etc. Resultado, nunca, 6 meses depois também teve que parar, porque não tinha condição de tocar para frente. O senhor não conseguiu patrocinador, não? Não, Associado? eu não consegui o patrocinador, entendeu? E também tem aquele detalhe, eu era funcionário público com horário integral de 8 horas. Então, não tinha tempo de estar naquelas penosas negociações e tal, entendeu? E a universidade aqui do Sergipe nunca apareceu por aqui? Nunca deu uma. Não, 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 não. Aí quando eu terminei o jornal, durante o jornal, eu tive uma ideia de criar um banco de dados, um banco de fotos
né? Porque eu sabia que Itabaiana tinha muita fotografia antiga que a gente não tinha acesso, porque as pessoas ficavam com um fundo particular, ou porque não dava muita importância, mas também não jogavam fora, ou porque dava muita importância e por isso também segurava como uma coisa muito pessoal. Sim. Então, quando eu tive essa ideia de fazer isso, aí não fiz. Então, quando foi, aí voltando para a minha pesquisa, né, propriamente, em 2006, eu lancei o primeiro DVD para lançar na internet, para que ele fizesse para todo mundo, né? Mas quando eu terminei, aí tem um professor, o professor Zé Taurino Duarte, que é uma pessoa que é referência, não só para mim, mas para Itabaiana, quando se trata de assunto assim, porque é o seguinte, ele não é pesquisador propriamente, né? Como professor, ele é um professor comum e tal, mas ele é um elo de ligação entre todo o pessoal que pesquisa, que desenvolve isso, aquilo outro, porque ele não só distribui livro, vende, inclusive, e tal. Então, ele é uma referência aqui. Aí, ele tinha me passado muitos documentos, né? Inicialmente, antes mesmo de eu começar essa grande pesquisa, ele me passava algum documento a título de curiosidade, porque sabia que eu tinha curiosidade. Aí eu fiz uma cópia desse DVD e passei para ele. Ele aí resolveu que tinha que vender o DVD. Eu digo, não, pai, isso foi feito para colocar na internet. Não, a gente vai vender. Aguarde, segure ele que a gente vai vender. Resultado, me vendeu ainda 1.050 cópias. Só que uma cópia dessa foi parar na mão de ninguém menos que o governador do estado, Marcelo Deda, saudoso Marcelo Deda, através do secretário dele, né, parece Márcio Macedo o nome dele, foi parar essa cópia lá e ele se maravilhou com o material, porque o material, o primeiro episódio é no tempo dos vaqueiros, né, no vaqueiros. E aí, ele, naturalmente, como é de Simão Dias e tal, tinha uma ligação forte, né, com essa coisa. Já tinha feito, inclusive, um filme, né, junto com o Floriano Fonseca, um rapaz de Lagarto, né, um historiador, e que hoje está, parece, eu não me recordo agora, sei que eles... ou é no que sobrou da Funarte, alguma coisa assim, né, tem uma cópia lá. Então, ele se interessou muito tal, e resultado que isso despertou a atenção de gente que não estava nem ligando para a coisa, entendeu? Porque o governador, né? O governador Sim. gostou, então... e aí foi que o pessoal começou a ver que a coisa tinha uma certa qualidade. E, por conta, eu já lancei o primeiro pensando em fazer em 5 episódios. Fiz 4. Antes de terminar, antes de fazer o quinto, me veio a necessidade de compilar tudo isso num livro, porque é o seguinte, tinha muita gente da universidade que agora estava querendo muito desse material, e muito desse material que eu tinha que conhecer, eu tinha que contextualizar, tinha que sentar, escrever uma resenha e tal, que é aquela coisa e tal, que era para a pessoa não se perder, né? Sim. Porque Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Essa história o senhor contou no livro também? Esse projeto vem no livro? Não. Aí, como é que diz? Aí eu cheguei e resolvi pôr tudo isso no livro, né? Porque aí quem precisasse depois já seria menor quantidade de pessoas, seria um ou outro aqui e acolá, né? Eu dou um assunto que não estavam no livro e seria muito mais fácil. Assim fiz. Houve uma Bienal do livro em 2013, né? No caso, foi a nossa segunda Bienal, que infelizmente deveria haver esse ano, mas não vai haver, né, por causa da pandemia. Bienal aqui em Itabaiana? Exatamente. Já seria a 7ª. Aqui seria a 7ª Bienal. 7ª Bienal. Aí quando foi em 2013, aí eu lancei, né, para a região, fez um sucesso enorme. É 2003 ou 2013? 2013. 13. 2013, né? 2006, o primeiro vídeo, né? 2013, o livro, e aí, em 2014, eu finalizei com o 5º e último vídeo.
De lá para cá, venho só produzindo artigos, né? Alguém me pede alguma coisa, aí E eu faço esses vídeos hoje estão tá na internet, estão no YouTube? na internet. Na internet. Qual é o nome que para eu achar lá? O, o meu canal é José de Almeida Bispo, tudo pegado. youtube.com/Tudo, José de Almeida Bispo. tudo pegado. José de É. Almeida Bispo. Tá. Tem outros vídeos em menores lá, entendeu? Mas os principais são esses 5, que estão os 5 volumes lá. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Voltando lá no início da nossa conversa, quando o senhor estava falando das invasões e tal, tinha índio aqui, nativo? Tinha, O senhor sabe qual era a tribo? Qual era a... não existe que seja do meu conheço, não existe do meu conhecimento, não existe um conhecimento etnográfico, Não né, tinha. das tribos indígenas sergipanas, né, a não ser uma coisa assim meia vaga, que era o Tupinambás e tal, e pronto. Sim. Mas Sim, aquela coisa setorizada, em tal lugar morava tal tribo, em tal lugar tá. morava tal Não tribo, não tinha. existe. Mas, mas era significativa a população indígena? Ou A não? população era como todo o Brasil. Tinha muito índio por aqui, principalmente nessa área do Agreste, né? Que é essa região entre o sertão e a zona da mata, e a zona da mata, né? Agora, no Agreste, permanecia mais os grupos cariris, né? E na região do litoral, mais o pessoal tupinambá. Desse lado do rio, aqui em Sergipe. Porque do lado de Alagoas ficavam os caetés, né? E, Aí também já é e essa prata aí que o pessoal veio buscar, tinha prata ou era só boato? Não, foi só um boato, pelo menos até hoje, é o que parece, porque é o seguinte, o Melchior Dias Moreira, neto de Caramuru, né, de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, conseguiu, com a invasão de Sergipe, que ele veio também na turma, aí ele conseguiu terras na região de Tobias Barreto, né, no povoado, hoje é um povoado chamado Jiquiriçá, não, Jabiberi, perdão, Jiquiriçá na Bahia, Jabiberi. Então, quando tinha umas lendas que no sertão tinha prata, tinha ouro, tinha isso, aquilo, outro. Então, a partir de 1592, quando o tio dele, Gabriel Soares de Souza, famoso escritor, né, que foi um dos primeiros a escrever sobre a história do Brasil e tal, faleceu no sertão baiano, à procura dessas míticas minas. Aí ele resolveu fazer uma expedição ao sertão, só que por um itinerário um pouco diferente do que Gabriel tinha feito. Gabriel tinha ido pelo, pela, pelo vale do Rio Paraguaçu, né? A partir de Cachoeira, ao sul de Salvador, e entrou para o sertão e lá morreu. Melchior, pelo contrário, foi pela parte mais norte. Pegou a região mais ou menos do rio Ipojuca, né, o tal, e subiu para o sertão, possivelmente chegando até a região hoje da Chapada Diamantina, né, e de lá veio pela Caatinga Brava, né, até sair aqui perto de Itabaiana e finalmente chegou na fazenda dele de volta, né. Quando chegou trazendo prata. Fizeram os experimentos, tal, encontraram prata. Então ele disse que tinha encontrado prata, mas acontece o seguinte, que a prata era do rei. E o rei, na época, não era o de Portugal, que Portugal estava sem rei, era da Espanha, Felipe III, Felipe II, aliás. Ele aí começa a mandar carta para a Espanha, que tinha encontrado a mina de prata, que queria entregar ao rei, mas que queria compensações. Privilégio para explorar, né? Portanto, ficar com os dividendos, privilégio para explorar, privilégio para nomear pessoas e tal, aquela coisa toda. Aí a nobreza espanhola, naturalmente, não deu muita bola a essa história, porque ele era
um filho de um judeu deportado para o Brasil, né? Aparentado com índio, quer dizer, não era um branco europeu, ou muito menos da corte espanhola. E o resultado foi que não deram muita importância. Mas quando foi 1619, né, quase 20 anos depois dele estar rolando com essa notícia, então houve um governador no Brasil que se interessou pela história, Dom Luiz de Souza. Só que o Dom Luiz de Souza queria, pelo que fica dentro, visto nos documentos, queria passar a perna nele, né? Quer dizer, queria pegar a mina, mas para ele não sobrava nada. Então, mas prometeu a ele que ia ver, tal. Então ele pegou o governador lá no Rio Real, né? Ele também não era tolinho, sabia fazer as tramóias dele para não ser enrolado, né? Aí pegou o governador lá, veio até São Cristóvão de Pé, e São Cristóvão vem andando até aqui a Serra Itabaiana, né? Ali numa região ali perto, chamada Povoado Gandu, e quando chegou lá, ele disse, a prata está aqui. Agora o senhor trouxe o prêmio que ia me dar, as mercês, como eles chamavam, né? Uhum. Aí o governador não tinha as mercês, e começou uma teima, o governador, naturalmente, impôs a autoridade de governador. Mas a prata não estava ali. Ele ficou irredutível para dizer onde a prata estava, mas a prata não estava ali. Não estava ali. Aí aprontou para uns morros lá, dizendo que tinha lá, depois de ser torturado, mas não encontraram. Aí depois que era em outro local, foram num local que hoje é chamado Povoado de Serra das Minas, aqui um povoado perto, que já é município de Campo Brito, né? Depois que o Brito se emancipou de Itabaiana e ficou para o lado de lá. Aí foi até esse povoado. Também procuraram, não encontraram nada e desenganaram e foram embora, né? Mas a lenda ficou. E da onde veio essa prata? Porque ele arrumou. Pois é, onde foi que ele veio? O pior, o que aumentou mais ainda o mistério é o seguinte, é que o governador levou ele preso para Salvador e o governador estava assumindo o governo. Passava 3 anos no cargo, né? Aí, quando foi no final do governo, saiu, foi embora, deixou ele preso lá e foi embora. Aí o governador que veio resolveu soltar mediante uma vultosa indenização, né? Porque tinha sido gasto, né? O governador que tinha saído tinha feito despesas para vir para aqui, aquela coisa toda, né? Aí a família juntou o dinheiro, pagou a indenização e ele saiu e veio embora para o Jabeiberi, para a fazenda dele. Uhum. E estava preparando uma nova expedição para ir atrás dessa prata. Só que, de repente, deve ter sido, na época não tinha médico, né? Mas deve ter sido um ataque cardíaco, alguma coisa assim, apareceu morto e pronto. Então, aí foi que virou lenda mesmo, né? E ninguém até hoje viu essa prata, descobriu a prata. Ninguém até hoje viu essa prata, né? Quando foi em 1637, 1624, veio uma nova expedição. Isso aqui. espanhola. Não, aí o governo era espanhol, entendeu? Agora, a expedição era feita como é que diz? Os funcionários portugueses a serviço da Espanha, né? Aí veio Salvador, outra expedição, com um futuro cara famoso, que vinha se transformar num traidor famoso, né? Calabar, né? Quem? Porque era conhecido. Calabar. Domingos Fernandes Calabar. Domingos Fernandes Calabar. Ele era de Porto Calvo, né? Entendia do sertão todo, aí veio nessa expedição em 1628. 1624 é a licença que ele obteve na Espanha, que o Francisco Dias Dávila obtém na Espanha. Mas ele só vem para a expedição 4 anos depois, que é quando vem com Calabar. Aí, em 1630, os holandeses invadem Pernambuco, né? E foi aquela confusão, não conseguiram logo dominar e tal, a guerrilha contra-atacando o tempo todo e tal. E quando, em 1637, manda Maurício Nassau para vir botar ordem no galinheiro, né?
Maurício Nassau vem com um exército de reforço, com o pessoal que tem aqui, muito político, conseguiu apaziguar os ânimos, né? Houve um momento que até parecia que o Brasil ia virar realmente holandês. Sim. Então, Maurício Nassau manda invadir Sergipe, porque Sergipe ficava a guerrilha de Henrique Dias, em Estância, né? Estância tem esse nome, porque era a Estância de Henrique Dias do Rio Real, né? Português. O Henrique Dias, no Português. caso, era um preto, né? Que foi libertado porque era bom de guerra, aí acabou constituindo um exército milícia. negro, uma milícia negra, e veio para a Estância, né? E ficava ajudado por outra milícia que também não era portuguesa, que era uma milícia indígena de Poti, como é o nome dele? Do índio Poti, me esqueci agora o nome dele, que sempre ficava dando, abastecendo ele e tal. Então, Maurício Nassau, querendo dar combate a esse pessoal, né, e querendo empurrar o governo português, aliás, luso espanhol, né, ainda era Espanha, cada vez mais para o sul, aí invadiu Sergipe no dia 17 de julho de 1637, com o objetivo de combater as guerrilhas, mas, além disso, pegar o gado para voltar a reabastecer Pernambuco, que estava sem abastecimento há 17 anos, né, porque desde a invasão que não ia gado para lá, os engenhos estavam numa penúria só, porque o gado ele não só fornecia carne e leite, ele fornecia carne, leite, couro, né, que era usado como embalagem, e também como forma de tração, porque é o seguinte, ele era quem movia a moenda, onde não tinha roda d'água, era quem movia a moeda, era quem transportava a cana no carro, né? Então, tinha uma importância fora de série. Então, restabeleceu o fornecimento de gado de Itabaiana para lá, da região de Itabaiana, né? A cidade não existia ainda, existia a região. O e proveu aliado aos holandeses, tinha dito aos holandeses que aqui existia assim, mina de prata. Não tinha encontrado, mas existia. Eles aí vieram. Passaram 8 anos também por aqui e não conseguiram nada. Professor, essas histórias que o senhor está contando, foi desenvolvido algum curso, algum jeito de reproduzir isso aqui para o pessoal da região? Não, não. No meu livro, isso está posto também. Nesse livro dos 400 anos. Exatamente. Agora, de uma forma 4 sucinta. séculos. Porque como 4 séculos de história, né? Aí, obviamente, que eu passo pelos assuntos de forma subliminar, não é uma forma muito aprofundada, entendeu? Aonde eu posso conseguir esse livro, professor? Ainda está vendendo? Esse livro, geralmente, aqui eu não tenho mais, né? Só tenho uma amostrazinha aqui, mas você pode conseguir com o professor José Taurino Duarte, que é aquele que eu falei, que é o elo de ligação entre o pessoal de história aqui, né? O professor José Taurino Duarte. Geralmente ele fica... Você está onde agora, nesse momento? Eu estou hospedado ali no Rua Manuel Domingos Pereira, bem no centro ali. Na Rua do Museu, perto do cemitério. Pronto. Então ele fica ele geralmente ele ficou em casa ou na Aquiola, que é uma sorveteria que existe bem no centro ali, do lado, deixa-me ver para dar uma boa indicação, indicação precisa. Bem, no começo da Rua 3 de Maio, que começa na Rua Barão do Rio Branco. Entendeu? Tem uma sorveteria. Ele teria exemplar do livro? Eu acho que ele ainda tem, porque eu deixei os volumes que eu ainda tinha, eu passei todos para ele, eu acho que ele ainda tem, entendeu? Depois eu passo o telefone para você
ter contato com ele. Te agradeço. Professor, deixa eu só, primeiro agradecer aí. Eu acho que eu vou ter que conversar com o senhor mais vezes aí durante a próxima. Vou voltar para o Rio Fique à vontade. e vou convidar o senhor para a gente conversar mais vezes, porque o senhor tem muita história. Eu estou aqui anotando aqui, mas não dá conta. Se eu for reescrever, Vai mas, gravando, tá? mas tô gravando. Se eu não estivesse gravando, tá desesperado. Porque o senhor, essa história aí da milícia, é porque eu tô com medo de ficar perguntando, porque é aquilo que o senhor falou, a história vai puxando outra, e eu tenho prazo para entregar essa. Então mas eu já estou aqui anotando, vou ter que próxima pesquisa, invasão de Sergipe, Felipe de Nassau, milícia indígena e milícia negra. Quero saber dessa história aí, mais com calma. Isso que eu estou perguntando do livro. Mas deixa eu lhe recuperar, então, pedir para o senhor recuperar essa história da Bienal. Foi a Academia Itabaiana que organizou essa Bienal? Não, não. A Bienal, na realidade, houve uma precipitação de processos desde esse primeiro vídeo que eu fiz, que eu não posso atribuir a responsabilidade a ele, mas que tenha temporal, do modo temporal de acontecer, teve a ver, sim, com a coisa, porque depois do livro aí vem a Bienal, a primeira Bienal em 2011, né? A segunda Bienal em 2013, a terceira em 2015, a quarta em 2017, aliás, falei sétima, não, essa teria sido a sexta. Sim. Aí, quando foi... 19 parou tudo. A 19, quando foi agora em 2000, aliás, quando foi em 2019, aí não, Parou. para existir a sexta, não existiu, entendeu? Então, infelizmente, tivemos que dar uma parada. Mas é um evento surpreendentemente grande para Itabaiana, porque numa cidade, como ele disse, com essa característica de ter uma literatura tardia, né? De não ter desenvolvido aquele modo comum da literatura, jornal, revista, livros, né? Livraria e tal. As livrarias daqui, a vida toda, quase sempre foram só livraria de livro didático, né? Então, é uma coisa espantosa também que aconteceu em Itabaiana. Agora, esse museu da cidade, o senhor já foi lá? O senhor conhece as peças? Conheço. E, Infelizmente, não tem tido uma boa continuação, porque é o seguinte, a menina que está lá mesmo, Ludmila é danadinha, ela futuca coisa que você... Agora, ela tem as limitações, né? Tem as limitações. Por exemplo, começar do espaço, porque o museu não tem um prédio próprio, funciona em casas alugadas, quer dizer, sujeito, coisa que você trabalha com coisas antigas, você não pode estar mudando de lugar de jeito nenhum. o museu mudava de lugar, é isso? Já teve outros endereços? Já teve outros endereços, entendeu? Então, quer dizer, é uma situação complicada que, para ela, que, por exemplo, é um profissional, deve ser uma coisa horrível, porque a pessoa que é profissional, responsável por aquele bem, morre como é que diz? De contrariedade de ver aquela situação. Agora, são decisões que não estão na mão dela, não estão na mão, às vezes, até do próprio secretário. Sim. Né? Muda o governo, né? Às vezes até o próprio prefeito, né? Não tem condição, porque aí também tem a questão financeira, né? Porque ali é o seguinte, o museu é um investimento no espírito. Você tem objetos lá, mas, na verdade, você está cultivando o espírito, porque as pessoas vão olhar a fotografia de gente antiga, gente parente ou não, objetos antigos, quer dizer, elas vão encher o seu interior, né, com aquela coisa lúdica, mas, do ponto de vista prático, não tem, de imediato não tem, porque o museu não traz dinheiro para ninguém, não traz fama, não traz nada disso. É somente uma forma,
lazer gostoso que você se espiritual, né? Espiritual, né? Exatamente, exatamente. É um preenchimento essencial, porque é espiritual, naturalmente, vem para ficar, mas geralmente não é chamativo como objetos que você consome, né? Sim, sim. Então, a sociedade nem sempre tem a tendência a preservar. E as autoridades, muitas vezes, quando dispõem de recursos suficientes, fazem isso tranquilamente. Quando não, aí tem aquela coisa de prioridade também e tal, então é complicado. Agora, em relação ao acervo dele, o senhor acha que é representativo da cidade ou é representativo do Antônio Nogueira? Ou tem uma conexão com a cidade, com a história da cidade? Tem conexão com a cidade mesmo. Lá tem coisas, por exemplo, como. Pronto, tem uma peçazinha lá que é uma. Meu Deus, para processar algodão. Sim, Itabaiana, para você ter uma ideia, a cidade de Itabaiana, ela praticamente renasce na década de 1860 com o algodão, porque Itabaiana teve essa fase da prata, a busca de prata, de ouro, teve a fase do gado, teve a fase da prata, teve a fase do ouro, depois passa mais ou menos um século sem muito atrativo, depois vem a fase da cana, mas Itabaiana não consegue muita coisa, porque toda a plantação é de serras abaixo, portanto, mais ligado a São Cristóvão e a Santo Amaro do que a Itabaiana. Qual é a Aí, distância de Itabaiana para São Cristóvão? a mesmo de Aracaju, aproximadamente 50 quilômetros. 50 quilômetros. É para cima É, aqui? Para cima? é o seguinte, São Cristóvão fica, digamos assim, um pouco mais a sudeste de Aracaju. Sim, perfeito. Entendeu? A sudeste em relação a Aracaju, em relação a Itabaiana, né? Sim, Aí, quer dizer, teve toda essa dificuldade. Quando é em 1860, aí vem uma nova oportunidade, que é o seguinte, os Estados Unidos entraram em guerra, consequentemente, cortaram o fluxo de algodão para as indústrias inglesas, principalmente, e aí os industriais saíram loucos pelo mundo atrás de todo o algodão que encontrasse, né? Então, Dom Pedro II manda uma carta imediatamente convocando os governadores, né, os presidentes de província, no caso, a estimular a plantar algodão, libera crédito e tal. E Itabaiana, de uma hora para outra, se torna um algodoal. Então, quando o pessoal menos esperava, de repente, aquela praça da Matriz ali, onde você já passou, que não tinha uma árvore aqui, outra acolá, ou talvez nenhuma, se enche de carro de boi, cheio de saco de algodão, no sábado, à espera dos compradores que iam de Maruim, de Laranjeiras e de São Cristóvão, né? E até mesmo de Aracaju, que a capital já estava em Aracaju, a capital mudou para Aracaju em 1855, né? Isso foi 10 anos depois. Aí enche de carro de boi para o pessoal para vender a produção e outros para comprar. A partir daí nasce também o quê? Uma feira livre, né? E essa feira livre é hoje o espírito maior de Itabaiana, porque é o seguinte, né? Nós temos 2 dias na semana. sim, eu fui. Eu fui ontem, eu fui ontem. Exato. Fui Entendeu? ontem, rodei tudo lá. E a da quarta não é muito menor do que a do sábado. A do sábado é maior, continua Não, sendo maior. dizem que o boom é o sábado, eu vou amanhã. Amanhã não, O sábado, é sábado. exatamente. Né? Só que começou só no sábado, mas começou a partir daí. E a partir Sim, daí nasceu o comércio, nasceu realmente uma cidade, porque isso era praticamente a matriz o de umas 2 algodão, cidadezinhas ao redor, entendeu? algodão. É, então, quer dizer, Então, o algodão aí é o umbigo dessa história de desenvolvimento. Por mais que tenha tido com outras certeza, narrativas, o algodão que ficou, que deu esse pulso aí, é isso? exatamente, o algodão. Itabaiana, a E, cidade e mesmo, essa feira, né? centro Essa feira desenrolou o comércio, do provavelmente. algodão. O senhor me deu aquilo que eu estava procurando agora, para minha escrita. Foi. Foi. Deixa eu botar
o carregador aqui no celular que está querendo. Está reclamando. Achei. Agora, eu não encontrei na cidade, porque o senhor começou. O senhor está ouvindo? Estou me ouvindo, estou ouvindo. O senhor começou a contar essa história do algodão da feira por causa da peça do museu. Mas existe na cidade algum monumento, algum espaço de homenagem ao algodão, ao comércio ao algodão, ou ao plantio? Infelizmente, nada. Eu venho me batendo com isso, né? Tentando despertar no pessoal a necessidade da gente fazer esse resgate. Né? Sim. Inclusive, foi cometido, na minha opinião, um crime em 2008, né? Porque 2009, porque existia ali onde na feira, não sei se você já passou naquela feira, no local chamado Centro Lincoln, aquilo ali era o que restava de um vapor de algodão aqui em Itabaiana. Eu tinha dado a ideia de que o poder público tombasse e transformasse numa espécie de mercado modelo, entendeu? Para que o espaço ficasse ali e ficasse sempre alguém tendo como lembrar o que era aquilo, o que significava aquilo, né? A importância do algodão para a cidade. Infelizmente, o pessoal não levou isso a sério, né? E voltando à peça no museu, né, tem esse material lá de processar o algodão, que é de uma importância ímpar, né, para a história da cidade, e tem também uma série de outras coisas. Né? A Ludmila já tinha muita coisa que foi conseguida logo da instalação com a professora Elizabeth Noronha, né, que era secretária da Educação na época, e depois a Ludmila, ela, quer dizer, que na verdade foi retomada, porque o museu já existia antes, depois entrou em latência, aí ressurgiu com o nome de Memorial da Serra, e, por fim, em 2009, aí foi remontado pela professora Jesuíta Noronha com essa atual denominação. Né? Agora ele é um museu mesmo, né? Ele é Exatamente. certificado pelo IBRAM. Exatamente. Aí, eu acho que ainda muita coisa cabe nele, né? Muita coisa há que ser feita, mas que já se conseguiu também muita coisa para o que a história, o histórico da cidade tem. Né? A história não, a história é enorme. Agora, o histórico cultural é que é fraco. Essa referência que o senhor está me dando aí do algodão em Itabaiana tem nos anais da biblioteca? Da Biblioteca Nacional, não, porque os anais da Biblioteca Nacional, basicamente, é uma coleção que se prende a maior parte de documentos referentes à era colonial, e então aí a parte que é referente ao Império, ela é mais, digamos assim, tipo revista, né? Então ela tem, por exemplo, tem livro, Vários tem assuntos. tem a reprodução do livro de Capitão de Abreu, que é um achado na historiografia brasileira, né? Capitanias, como é o Brasil, meu Deus, me fale a memória o nome. Esqueci agora, me deu um branco. Né? E tem várias publicações, né? Tem uma série de referências documentais, mas quanto a essa coisa do algodão, não propriamente. E tem alguma outra? Onde eu conseguiria essas referências do algodão, desse comércio do algodão? A do algodão, elas existem, no caso, do material que eu colhi no Instituto Histórico, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. O senhor tem esses arquivos aí? Tem. O senhor poderia me disponibilizar parte desse arquivo? E principalmente na coleção de publicações do governo provincial, né, da época, porque isso aí é mais específico ainda, entendeu? Por exemplo, essa questão da feira de que eu falei,
me veio a partir exatamente dos relatórios provinciais de 1864, né, porque é quando o governador, né, na época presidente, faz referência direta à Feira de Itabaiana, entendeu? O senhor poderia selecionar para mim, porque eu vou mudar então. Eu vou fazer a escrita com base, né, iniciando nessa peça aí para irradiar essa lembrança de Itabaiana, já que o senhor tá me sugerindo que isso é uma história que não está sendo. Porque eu estou falando dos arquivos, mas eu não sei se o senhor chegou a escutar, eu falei assim, ó, o senhor me deu o que eu estava procurando. A gente busca uma peça que a gente chama de monumento, né? Que é a peça de uma principal de uma história, né? Eu não tinha Exato. encontrado nenhuma referência do acervo do Antônio Nogueira que me dissesse isso. Então, no meu entendimento, todas aquelas peças ali constituem um cenário de Itabaiana, obviamente, mas que não tinha nada a ver em específico com alguma história. Tinha a ver com a história do próprio Antônio Nogueira, que o senhor, no início da nossa conversa, mesmo falou assim, olha, o Antônio Nogueira não tem conhecimento. Então, não é o Antônio Nogueira que é especial, né? Não tem essa hierarquia. Mas as peças que estão lá contam alguma história, está contando uma memória. E Exatamente. aí eu falei assim, bem, eu estou com um artigo já escrito, mais da metade, precisava fechar. E eu estava com a ideia, até antes de conversar com o senhor, de não trazer essa luz em nada, não dar foco em nada, mas sim Uhum. contar só o exercício de se guardar a memória de uma cidade. Então eu ia parar por aí. O senhor me dando essa informação do algodão, principalmente a feira, que é uma coisa que está conectada, que é passado, mas está conectado hoje. Eu fui a essa feira, né? Então, eu identificando essa peça lá, eu vou no museu amanhã, identificando essa peça, mas é óbvio, como historiador, eu preciso contar um pouco esse contexto dessa constituição do algodão. Se o senhor se fizer essa gentileza, eu vou Faço, me faço. dedicar a mandar esse material. O senhor pode anotar o meu e-mail? Posso, posso. Você faz o seguinte, você põe põe mensagem para mim. Ah, sim, tá bom. Tá joia. É porque fica mais difícil de eu errar. Tá joia, tá joia. Eu mando, E-mail mando. basta um ponto, já muda tudo. Tá bom. Professor, queria agradecer assim de coração. Eu ficaria aqui a tarde toda, eu tô com tarde toda conversando com o senhor. Como eu falei, eu tenho bom ouvido para a história, né? Eu vim para a história há pouco tempo, mas toda a minha vida de trabalho como educador sempre foi construída pelo viés histórico e agora eu realmente estou mergulhado nessa área, né? Aprendi com meu avô era um pernambucano que serviu em Monte Castelo, foi mestre, foi dispenseiro de Getúlio Vargas. Então, meu avô morou na Casa da Moeda, morou no Palácio Nacional, então morou no Palácio do Catete, né? Foi para Brasília com a galera lá. Então, assim, história, para mim, é uma coisa que eu respeito, que eu tenho um carinho muito grande, e eu sei identificar alguém que também tem isso apaixonado, que é o senhor, e o trabalho do senhor, né? Isso não deixa ninguém milionário, não é isso? Não, Não não. deixa, não, ninguém fica bajulando a gente, mas essas histórias assim, principalmente, eu tenho conhecido, né? Eu vim para cá, não conheci Itabaiana, vim para cá por onde de um amigo que é pastor aqui da primeira igreja de Itabaiana. E olha, como esse povo aqui é bom, como tem história, como é como é rico esse solo aqui, né? A gente acha que tem uma ideia muito restrita dos territórios brasileiros, né? Acho que tudo é sudeste, né? Sul, sudeste. Minha universidade é no sul, é completamente diferente, né? O povo é diferente, a história é diferente. E eu pedi autorização para contar essa história aqui, subir e contar essa história. Então, eu estou montando o senhor falou aí também de uma coisa que me interessa, quando o senhor falou deu o nome do rapaz, do Luiz Americano Rego, Ah, né? Porque eu tô agora, em paralelo, fazendo um estudo sobre
o encontro de músicos, Villa-Lobos, Pixinguinha, Donga, aquele camarada A velha do guarda velha, do choro. do choro. Eu quero entender um pouquinho essa história aí, da onde aquilo era marginalizado para virar música é, clássica, né, de Uhum. elite, né? Uhum. Tô estudando o encontro desses caras com Gilberto Freire, né, que veio aqui da Bahia aqui para dar um tom para saber sobre esse som. Então, eu vou procurar o senhor para a gente contar um pouquinho dessa história, porque aí eu estou vendo que tem dedo aí de Itabaiana, porque se esse cara tocou com Pixinguinha, Pixinguinha ouviu falar de Itabaiana. Não é possível. Né? O senhor concorda comigo? Ah, pô, eu salvo engano, ele ainda fez um programa numa rádio do Rio, né? Eu não me recordo, não foi na Nacional, né? Não foi na Nacional. Foi no Rio de Janeiro que ainda fez no programa, porque naquela época era comum, né? Os artistas terem um espaço para exibir sua obra, né? Sim, sim, sim. E Tinha vários. ele teve em Buenos Aires, teve no Buenos Isso, Aires na época, era a isso, capital europeia da América do Sul, né? isso. É, Aí, então, ele foi um dos grandes eu, a primeira vez que eu tive contato, para você ver como a ignorância a respeito da nossa própria gente é grande. isso, Eu sempre fui curioso, tá? Mas até 1994, eu nunca tinha ouvido falar em Luiz Americano, porque eu não estudei não estudei música na Filarmônica, né? Porque quem estuda lá, naturalmente, passa pelo pai dele, né, que é Jorge Americano Rego, e, por consequência, no filho mais importante e famoso. Mas eu não conhecia. Aí, quando foi em 92, não, minto, 94, que já foi durante o Real, eu lembro disso, foi depois do Plano Real, cheguei numa banca de revista, aqui tem um CD lá, e tem um CD os 14 fundadores, parece que era esse o termo, do chorinho brasileiro. Aí está lá, Pixinguinha, naturalmente. sim. Pixinguinha, onde você pensar, ele tem que aparecer, né? Pixinguinha, Donga, né? João da Baiana, não sei quem, tal. E Luiz Americano. Eu achei o nome engraçado, né? Luiz Americano, sem nem saber que era daqui. Coincidentemente, uns 2 anos depois, aí alguém me fala de recuperar umas partituras na Filarmônica, né, que eu já tinha contato com o pessoal da Filarmônica, nunca estudei música, mas sempre teve contato, que tinha recuperado umas partituras do Luiz, de Jorge Americano Rego. Aí depois emendou, pai de Luiz Americano Rego. Você conhece, né? Eu, naturalmente, como ex-discotecário, que eu fui, discotecário de emissora. É, Para não passar em branco, balancei a cabeça que não existia. Aí voltei para casa e aí mergulhei, né? Peguei o CD que eu tinha comprado, tinha um históricozinho, eu li logo um históricozinho, aí comecei a me aprofundar nele no que foi possível, né? E aí vim a descobrir que era itabaiana. Então, para mim foi uma grata surpresa saber disso, né? E daí em frente eu comecei a olhar a Filarmônica não apenas como uma instituição musical, mas como uma instituição musical e social, porque ela representa uma fase também, né, de um momento especial no Itabaiana, porque no momento que nós não temos nada profissionalizante, né, ou então a única coisa profissionalizante que tem aqui é o seguinte, é você não, ninguém, todo mundo é pobre, não pode mandar filho para Lisboa, nem mesmo para Salvador, para estudar, ou Olinda. Então, é fazer um primário mal feito e ficar por aqui. Aí, de repente, tem uma instituição musical que lhe treina para quando você for servir o exército, se você quiser, você já ir com uma profissão a mais, além de militar, né, e se tornar um grande. Né? E, por causa de Luiz Americano, teve outros, né? Não tão famosos como ele. Mas Luiz Americano, principalmente, me chamou a atenção por conta disso. Né? E aí, e essa coisa
magnífica dele, ter integrado a equipe que acabou gerando esse ritmo gostoso que nós temos. O senhor, como discotecário, o senhor já ouviu falar e tem algum conhecimento da banda que o Pixinguinha tocava, chamado Só Preto? Já ouvi falar, não subliminarmente, mas já ouvi, sim. Será que esse Luiz americano tocava nessa banda? Não, eu acredito que não, porque quando ele chegou no Rio de Janeiro, Pixinguinha já era Pixinguinha, né? Sim. Não tava no início ainda, já era um grande. E no quarto centenário, por exemplo, de São Paulo, 1954, foi gravado por Tomás Vaca, num belíssimo trabalho de vídeo que ele tem. Aí ele mostra o pessoal, e, por exemplo, tem João da Baiana, tem Donga, tem... Deus, quem mais? Eu não me lembro desse nome todo, mas eu sei que Luiz Americano não comparece nessa coisa. E ele não era da turma de Pixinguinha, ele era do grupo de Chorões, entendeu? Entendi. Professor, Mas não era da turma, tinha talvez uns outros. E ele não, ele é por fora. Agora, ele se integra como fundador do Chorinho, porque ele exatamente ocorre logo depois de Pixinguinha ganhar, alçar voo para ser o grande Pixinguinha que foi, né? Aí, quando ele chega no Rio de Janeiro, começa a tocar em bar, começa a mexer com rádio e tal, e se torna um elemento especial. professor, quero agradecer o senhor. Vou encerrar aqui, porque a gente tem muito papo. Eu preciso pensar em tudo que o senhor falou para anotar aqui, tá? Mas queria agradecer. Amanhã eu vou lá no museu. Se o senhor ainda tiver ainda um tempinho, a gente conversa amanhã. Pode ser? Pode ser, sim. Então, amanhã, à parte da tarde, que eu vou de manhã lá no museu. Aí a gente conversa à tarde, pode ser? Bom, tá certo. Mas se você mandar uma mensagem aqui, eu estou aposentado em casa de quarentena, a não ser que eu tenha alguma atividade extra para fazer, aí eu sempre estou disponível. Tá bom. Então, já lhe considero como um amigo. Mesmo voltando para o Rio, vou chamar o senhor para a gente conversar. Mesmo que seja só para conversar sobre a vida, que o senhor é muito bom de papo, muito agradável. Tá bom, Muito obrigado, tá professor. certo. Fique com Qualquer coisa, Deus. Muito beleza. obrigado. Que fique conosco. Tchau, tchau. Tchau.